Direto do canal Chupa Essa Manga, aqui estou eu, professor Jean, e a partir de agora nós começaremos a revisão da nossa prova trimestral Colégio Juvenal de Carvalho. Agora é o 7º ano. Vamos encerrar nossa etapa com essa provinha, a provinha global ou prova trimestral, e você já sabe o conteúdo, que é o capítulo 3, as grandes navegações, que foi matéria da nossa prova parcial, ok? E o capítulo 3 também, nós temos um outro assunto no mesmo capítulo, que é a reforma protestante e a contra-reforma. E você já sabe que vai passar som de ônibus, menino gritando, Satanás, mas você presta atenção aqui em mim, beleza? Uma recomendação. Você, para poder ter o pontinho da monitoria, porque a gente não teve o TD de monitoria, porque tem essa revisão zona show, filé, manguinha bem docinha. Então, para você receber o pontinho da monitoria, que é essa minha revisão aqui, você vai lá no meu canal e vai deixar um comentário lá. E o comentário é botar o seu nome e o seu sobrenome e a sua série, porque tem o 7º A e o B, não é? Beleza? Você bota lá 7º A, nome e sobrenome, 7º B, nome e sobrenome. Deixa um comentário também na revisão, que aí eu vou listar a galerinha que tá todinha lá para dar aquele pontinho que fecha a nota de atividades da nossa segunda etapa, beleza? Repetindo, tem que deixar um comentário no canal, além do sababa, o gostei, além do sababa, o gostei, o like, tá certo? A série, não é só 7º ano não, 7º A ou B, se você é do A, bota o A, se você é do B, bota o B. E claro, aí você bota o seu primeiro nome e o seu segundo nome, que é para eu identificar. Se eu não encontrar o seu nominho lá, nos comentários, com a sua série e a letrinha da sua série, você não vai receber o pontinho. Tá bom? Beleza? E você já sabe que tem que estudar a prova parcial do assunto As Grandes Navegações. Então eu só vou revisar o assunto inédito que fecha a matéria da segunda etapa, da trimestral da segunda etapa, da global da segunda etapa, que é justamente a reforma protestante e a contra-reforma. Não esquece de estudar a prova parcial, as questões de marcar. Você já sabe, você já sabe. Então vamos lá, vamos começar. É bem simplesinha, bem curtinha a revisão, porque eu só vou revisar o assunto inédito, tá bom? Então, posso começar? Valendo, menino. Então, gente, a reforma protestante, ela tem várias causas, mas agora uma coisa importante que você tem que saber é que quando a gente estudou no início do ano, em 1054, quando ocorreu o Cisma do Oriente, o Cisma do Oriente deu origem à Igreja Ortodoxa Grega. Foi a primeira divisão oficial, entre os cristãos. Então continuou existindo a Igreja Católica Apostólica Romana e a nova, que era a Igreja Ortodoxa Grega. Mas agora no nosso assunto, que é conhecido como a Reforma Protestante, a coisa muda, porque a Igreja Católica Apostólica Romana não é a ortodoxa, é a Igreja Católica Apostólica Romana, ela passa novamente por divisões, tá certo? Então, no princípio da Idade Moderna, determinados religiosos e intelectuais passaram a criticar as atitudes de certas lideranças do clero católico. Isso acabou gerando uma reforma religiosa, resultando no surgimento de novas religiões cristãs. Então, o resultado final da reforma foi o surgimento de novas religiões cristãs. Ok? Então, entre as causas básicas da reforma, a gente pode destacar, isso tem lá no seu caderninho bonitinho, lindinho, é a corrupção de muitos membros do clero católico, principalmente nos mais altos cargos. Aí você já sabe que envolve o Papa. Desejo da burguesia, a classe dos comerciantes, em aumentar seus lucros, que eram condenados pela igreja, e escapar dos abusos e críticas do próprio clero. Outra era os interesses da própria nobreza, agora já a nobreza, em tomar as terras pertencentes à igreja e livrar-se das interferências do clero em assuntos políticos, porque ela tinha muito poder. Lembra da Idade Média, os 10 séculos da Idade Média. E claro, a cultura renascentista, que ela despertou esse espírito crítico, tá certo? E finalmente, o motivo imediato para a reforma foi a venda de indulgências. Conforme a determinação do Papa,
os bispos poderiam vender o perdão dos pecados. Em outras palavras, indulgência, a venda das indulgências era a venda do perdão dos pecados. E aí nós destacamos um grande reformador, que é o primeiro aqui, grande reformador, que teve êxito, que é justamente Lutero. E Lutero iniciou a sua reforma na Alemanha, tá certo? Tinha um bispo que detestava ele, que era o bispo Tetzel, né, que foi encarregado pelo Papa Leão X de vender as indulgências para poder até acelerar aquilo que nós falamos em sala de aula, a construção da Basílica de São Pedro em Roma, que hoje está prontinha e acabada, né? Bem prontinha. Então, em nome do Papa, o próprio Tetzel, esse bispo, ele chegou até a declarar, abre aspas, se um cristão tivesse relações incestuosas e comprasse indulgências, o Papa tinha o poder de perdoar o pecado, e se ele perdoava, Deus devia fazer o mesmo. Então, era uma forma de acelerar a venda das indulgências para poder acelerar a construção da Basílica de São Pedro. Mas aí havia um monge agostiniano chamado Martinho Lutero que não aceitou a venda de indulgências. Indignado com tantas atitudes corruptas por parte da igreja, iniciou uma série de críticas, por exemplo, através das famosas 95 teses que ele pregou na porta da igreja de Wittenberg, lembra, né? E aí, por conta disso tudo, em 1520, o próprio Lutero foi excomungado, privado dos sacramentos cristãos, foi expulso do hall da Igreja Católica e passou a difundir as suas ideias, a sua doutrina, que se espalhou pela Alemanha, porque começa na Alemanha, mas a Suécia também aderiu, a Dinamarca, a Noruega. E aí Lutero, uma grande inovação para a reforma luterana foi o que? A tradução da Bíblia para o alemão, para que a população alemã pudesse ler a palavra de Deus. Entre os princípios que ele defendia, a gente pode citar alguns aqui importantes. Era justamente o fim do celibato clerical e, como maior prova disso, o próprio Lutero casou-se. A salvação da alma, ele defendia que era exclusivamente pela fé, a gente falou isso, tem até uma expressãozinha, sola fides, somente pela fé. A livre interpretação da Bíblia, entre outros, ok? Mas aí, além do luteranismo, nós temos também o calvinismo, tá certo? Nós temos também o calvinismo. E aí João Calvino iniciou a sua reforma protestante na França. Falei para vocês que ele foi até perseguido e teve que fugir para a Suíça. Aí Calvino tinha as regras mais rigorosas do que o próprio Lutero, mas conseguiu muitos seguidores, principalmente da burguesia, dos comerciantes, pois entre as suas pregações, que é toda a base doutrinária de fé, de pensamento do calvinismo, estava que ele afirmava que a prosperidade econômica é um sinal de Deus e indicava que a pessoa estaria predestinada à salvação eterna. Então, o sinal de salvação era ser próspero economicamente. E aí, o que é que acontece? Os calvinistas ficaram muito conhecidos, que eram os puros, na Inglaterra. Então, na Inglaterra, eles eram chamados de os puritanos. Ok? Beleza? E aí nós temos o terceiro reformador, que é o terceiro reformador era o rei da Inglaterra, o rei Henrique VIII, daquela história que eu estava contando, que vocês só vão saber o final dessa história no 8º ano. Chupa essa manga. Que é justamente a criação da Igreja Anglicana. Então, o rei da Inglaterra, Henrique VIII, por interesses políticos e pessoais, rompeu suas relações com o Papa e com a Igreja Católica, que não permitiu a anulação do seu casamento. Lembra que eu contei essa historinha, que ele quis casar-se novamente, a igreja não aceitou a anulação, ele rompeu com a igreja. E como ele era um rei absolutista, que tinha todos os poderes nas suas mãos, fundou ele próprio uma nova religião, chamada anglicana, o anglicanismo. A religião anglicana, ela baseava-se na maioria dos princípios do credo católico. E através daquele documento que eu escrevi lá na lousa, o ato de supremacia, o rei passava a ser também o chefe supremo da religião anglicana. A religião que ele próprio criou. Tá certo? Tranquilo? Então, é muito fácil o assunto, mas aí eu não posso esquecer que temos a Contra-Reforma, que foi a reação da Igreja Católica contra a Reforma Protestante.
E as principais iniciativas da Igreja Católica foi tentar impedir o crescimento do protestantismo, porque estava muito acelerado. Aí vem a famosa reunião chamada Concílio de Trento. Então foi uma convocação de autoridades católicas com o objetivo de condenar a doutrina protestante. E aí o Concílio de Trento criou seminários para formar sacerdotes, criou uma lista de livros proibidos para os católicos, chamado Index, anotamos lá na lousa, manteve os sacramentos e ainda manteve as indulgências. Então a Igreja Católica não voltou atrás naquela historinha da cobrança das indulgências, que Lutero não aceitava de jeito nenhum mais ser cobrado das indulgências. Com a Contra-Reforma, o que foi que a Igreja fez? Ela disse, não vamos tirar a venda do perdão do pecado, vamos continuar. E aí vem o Tribunal da Inquisição, que a gente viu uma ceninha desse tribunal lá no filme 1492, A Conquista do Paraíso, na etapa anterior, lembra? Então, já existiu o tribunal. Ele foi reforçado com o objetivo de perseguir quem? Os protestantes. E claro, vem a fundação das ordens religiosas, das quais a mais famosa foi a Companhia de Jesus, que era a Companhia dos Jesuítas, fundada pelo ex-soldado espanhol Inácio de Loyola. Então, os jesuítas eram os soldados de Cristo. Então, o objetivo deles era catequizar principalmente os índios nas Américas. Sabe aonde? Aqui também no Brasil. Beleza? Então, não tem como errar. Não tem como errar porque tá fácil demais. Então, a reação da Igreja Católica para conter o avanço do protestantismo foi isso que eu acabei de citar. A Contra-Reforma. E esse concílio foi chamado, tá certo? Essa reunião foi chamada de Concílio de Trento. Então não tem como errar um negócio desse, porque é muito fácil. Beleza? No mais, vou me despedindo aqui de vocês. E chupa essa manga!